Jesus, tem alguém acordado aqui? Se coloca de pé, gente, vamos ler a palavra do Senhor. Jesus, vocês estão cansados hoje, meu Deus do céu. Alguém passou a noite acordado aqui? Que mais? 2, que mais? Só os 2, 3, 4 comigo. Benjamin acordou a madrugada inteira. Hoje ele tirou o dia, a noite, para acordar. Mas deixa eu dizer algo para você. Eu vim nessa manhã para entregar ao Senhor. Então eu quero te convidar com muita alegria celebrar, querido. Cristo está vivo. Nós estamos aqui, nós não estamos no funeral, nós estamos celebrando a vida nessa manhã. Ele está vivo. Aleluia. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 5, diz assim: o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Verso 6. E ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Oh, aleluia! Ele não estava mais lá, porque ele ressuscitou. Nós estamos nessa manhã para celebrar Jesus, aquele que ressuscitou. Eu quero que você levante a sua mão nesse momento. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você ore comigo nesse momento. Eu quero que você levante a tua voz para declarar o agradecer a Ele, porque Ele ressuscitou e Ele está aqui nessa manhã. E nós ouviremos a Sua palavra, a palavra que cura, a palavra que levanta, a palavra que restaura, a palavra que transforma, a palavra que nos liberta, a palavra que nos direciona, porque ela é lâmpada para o nosso caminho. É ela quem mostra o caminho que nós devemos caminhar e andar por ele. Pai, nessa manhã, Senhor, diante da tua palavra, nós estamos aqui porque um dia, Senhor, nós ouvimos essa palavra e cremos nela, Pai, e ela nos moveu até este lugar. E eu te peço nessa manhã, Senhor, fale aos nossos corações, ó Pai, Senhor, que os nossos corações sejam aquecidos pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dele. Aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar, mas eu quero que você venha comigo na palavra. Eu quero que você caminhe comigo, conforme o Senhor vai liberando sobre você, se manifeste, reaja de alguma forma nessa manhã, em nome de Jesus. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que a respeito da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela é a prova do amor de Deus. A cruz foi o maior ato de amor, mas a ressurreição é ainda maior, porque nos prova o amor eterno de Deus para com as nossas vidas. O ato de Jesus morrer é um ato de amor, de entrega, mas o ato da ressurreição é maior, porque ele nos prova um amor eterno. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Querido, Cristo morre por nós, nós ainda sendo pecadores. Nós não merecíamos, não éramos dignos, estávamos perdidos e caminhando para o inferno. Mesmo assim, Cristo morre em nosso lugar. Jesus não apenas morreu por nós, mas Ele venceu a morte por nós. Se Cristo tivesse morrido ali e não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui hoje. Porque a morte, ela assusta. A morte é o pesadelo das pessoas. Alguém quer morrer aqui? Um dia, né? Não agora, um dia. Mas quando chega o momento da morte, a pessoa entra em desespero, porque ela não quer.
Mas deixa eu dizer algo para você. Jesus, ele se entregou. Aquilo que as pessoas, quando passa pelo momento de morte, até o ateu lembra de Deus, até quem não acredita em nada lembra de Deus, porque não quer morrer. Mas quando eu olho para Jesus, Jesus vai e ele se entrega à morte. Ele diz assim: eu dou a minha vida. Ele se entregou por nós. Sabe o que ele nos mostra? Que o amor dele por nós é tão grande, que ele próprio disse assim: vocês não estão tirando a minha vida, mas eu estou dando ela. Eu estou entregando ela. E ele venceu a morte por nós. A ressurreição mostra que o plano de salvação foi completo e aceito. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o plano não tinha sido perfeito. Mas a prova de que o plano foi perfeito e aceito por Deus é que o próprio Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele ressuscitou. O plano foi perfeito e aceito. Jesus ressuscitou. E essa é a vitória sobre o pecado e a morte. Olha o que diz Coríntios 15, 55 e 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse para vocês, o pesadelo da humanidade é a morte. Quando chega o momento de sepultamento, ninguém quer passar por isso, ninguém quer ver isso. A maioria das pessoas não gostam de nem ir num velório, porque gera medo, angústia, dor, tristeza. Mas Cristo venceu a morte, e essa é a nossa vitória. Sabe por quê, querido? Porque nós passaremos por esse tempo aqui, mas existe uma vida eterna para aqueles que creem em Jesus. A nossa vida não encerra aqui, ela tem continuidade na eternidade com Ele, porque Ele venceu a morte. O túmulo está vazio, a morte perdeu o seu poder. Quando os discípulos saem, a Bíblia diz assim que as mulheres elas vão ao sepulcro, e quando elas chegam lá, elas encontram o sepulcro vazio, o túmulo vazio. Elas não entram dentro, elas olham, ouvem, percebem que o lugar está vazio. Mas a Bíblia diz assim que depois elas anunciam daquilo que elas ouviram. E a Bíblia diz assim que vai dois, Pedro e João. Os dois eles vão para conferir se realmente o túmulo estava vazio. E a Bíblia diz assim que os dois saem correndo. E a Bíblia diz assim que João chega primeiro que Pedro. Quem é bom de corrida aqui? Tem alguém bom de corrida aqui? O Iago é bom? Tem alguém aqui junto com o Iago? O Iago, vai lá na coluna lá, me ajuda aqui, vamos. Eu preciso do Iago e do Jefferson. Jefferson, vem aqui, é isso aí, você mesmo, cara. Já se envolveu, irmão, já vai lá na coluna, os dois. Isso. Eu vou contar até 3. Isso, aí já se prepara já. No contar de 3 vocês vão chegar aqui, tá? 1, 2, 3.
chegou primeiro? Os dois chegaram. O Jeff chegou um segundinho, 1 milímetro primeiro. Obrigado, Deus abençoe vocês. Mas os dois... Sabe o que acontece? A Bíblia diz assim que os dois saem correndo. E quando chega, quem chegou primeiro? O Jeff chegou, travou, parou na entrada. A Bíblia fala assim que João parou, João não entrou. Mas a Bíblia diz assim que Pedro entra dentro. Porque Jesus tinha dado uma direção para Pedro antes dele morrer. Quando eles iam preparar o jantar, o último jantar da ceia, Jesus traz uma instrução para Pedro preparar o jantar, deixar tudo pronto, organizar tudo. Só que quando Jesus prepara, querido, Jesus ele era intencional e é intencional em tudo que ele faz. Jesus estava trazendo clareza para Pedro, o que ele iria ver logo depois. Porque numa ceia, quando se sentavam para comer, o guardanapo ficava com eles. Se alguém fosse levantar e não fosse mais comer, não voltar mais para aquele ambiente, para aquela cadeira, ele deixava o lenço amassado de forma assim solta, sem dobrar ele. Ele estava declarando: eu já não volto mais para esse ambiente. Mas se a pessoa deixar dobradinho em cima da mesa, ela estaria anunciando, dizendo assim: olha, eu estou saindo, mas eu vou voltar para comer novamente, eu vou voltar para esse ambiente novamente. Jesus estava trazendo para Pedro viver isso, preparar a mesa, deixar tudo pronto e vivenciar isso. Porque quando a Bíblia diz assim que sai Pedro e João para ir para o túmulo, para o sepulcro, eles saem correndo, e quando eles chegam lá, João para, Pedro entra. Pedro vai com tudo, já entra lá dentro. E a Bíblia diz assim que Pedro vê os lençóis no chão e a toalha dobrada. E a Bíblia diz assim que Pedro viu e creu. Pedro, quando olha aquilo, Pedro olha e diz assim: cara, é verdade. Ele está nos dando uma notícia de que ele morreu, mas ele voltará, ele está vivo. Ei, Jesus deixou uma mensagem para Pedro, e eu vim aqui nessa manhã dizer para você: ei, ele voltará, ele está vivo, ele ressuscitou, ele venceu a morte, o túmulo está vazio, mas dentro do túmulo ele deixou uma mensagem: que ele voltará. A ressurreição nos garante vida eterna. Ele estava dizendo: ei, eu ressuscitei, e eu também ressuscitarei vocês naquele grande dia. A ressurreição nos garante vida eterna. O pecado não tem mais domínio sobre quem está em Cristo. É por isso que Paulo vai escrever: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Paulo estava dizendo assim: antes o pecado me escravizava e me dominava, mas quando eu conheci a Cristo, Cristo me libertou e me deu poder sobre o pecado. Ei, o pecado não te prende mais, o pecado não te escraviza mais, você é livre. Cristo te libertou, você é livre. O pecado não tem mais domínio sobre quem está em Cristo. É por isso que agora você decide. É por isso que aquele hino que a gente canta: mas todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Eu digo todo dia não ao pecado, aquilo que me afasta de Deus, os lugares que não glorificam a Deus, eu digo não. Por quê? Cristo me deu autoridade sobre o pecado. Você é livre. Você é livre. Você pode dizer assim: não, eu não quero.
eu não vou, eu não faço, eu não negocio aquilo que Cristo me deu na cruz do Calvário. A minha eternidade não está à mesa para negócio. Ele nos deu a autoridade. Terceiro, a ressurreição nos dá esperança diária. 1 Pedro 1,3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nos regenerou para uma viva esperança. Em tempos de dor, crise ou luto, a ressurreição nos lembra que a última palavra é de Deus. Aleluia, querida, a ressurreição nos dá isso, que em meio às adversidades, em meio às lutas, às batalhas diárias que nós enfrentamos, ela nos dá a esperança, nos dá a certeza de que Ele dá a última palavra. É Ele quem diz, querido. O médico pode te dar uma palavra, as pessoas podem te dar uma palavra, o seu pai pode te dar uma palavra, tua mãe pode te dar uma palavra, mas a palavra que vai permanecer sobre a tua vida é a palavra que Jesus liberou sobre ela. Ontem eu estava com o meu sobrinho e eles queriam que eu levasse eles para a piscina. Tinha uma galerinha com eles lá, uns amiguinhos lá, e ele queria que eu levasse eles para a piscina. Tio, me leva. E eu peguei, tá bom, vamos lá. Levei eles, e aí começou, estavam brincando, e eu falei assim, eu fiquei olhando assim, eu falei assim, meu Deus, como a natureza pecaminosa, a criança já nasce. Crianças são pequenos, eles estavam brincando de uma brincadeira na piscina, de correr atrás de olhos fechados, tem que alcançar o outro, mas você pode sair da piscina. E aí no meio eles perguntam, alguém fora, da piscina? Aí se tiver alguém, essa pessoa, e ela nesse tempo falar, essa pessoa agora tem que ir para dentro da piscina e ficar procurando o outro. E aí, alguém fora da piscina? Não, estava todo mundo fora da piscina. Eu fiquei olhando assim, eu falei assim, meu Deus. Aí quando falava, aí pulava na piscina. Aí tinha um que abriu, ou que estava procurando, que não podia abrir o olho. Você está fora, eu até, mas você abriu o olho. Só que no final, eu saí para preparar as coisas para eles irem embora. E de repente o meu sobrinho chega chorando, entra no carro e diz assim, me leva embora e deixa todos aí na chuva. Aí virou para mim e disse assim, eles falaram isso de mim. Eu quero que você conte para a mãe dele o que ele falou de mim. Eu virei para ele e disse assim, você é isso? Você é isso que eles falaram de você? E ele disse assim, não. Então eu falei assim, então se você não é isso, você não precisa ficar desse jeito. Você precisa viver como alguém que sabe quem você é de verdade. Você não é alguém do que as pessoas falam de você, o que as pessoas acham de você. Você é aquilo que Deus estabeleceu para você ser. E não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas pensam. Ei, deixa eu dizer algo isso para você nessa manhã. Talvez você tenha sido rotulado, talvez as pessoas tenham falado de você. Não se preocupe, você precisa ser quem Cristo te estabeleceu e aquilo que Cristo liberou para você, porque a última palavra vem dele e ele sabe quem você é de verdade. Ele parou de chorar e disse, é verdade, tio, eu preciso saber quem eu sou. Ei, quando a gente crê que Cristo ressuscitou, nós temos esperança diária. Por mais que as diversidades, os problemas, as lutas, as guerras venham,
nós sabemos que a última palavra vem dele. Há esperança para hoje e para a eternidade. Aleluia. A ressurreição de Jesus nos dá esperança hoje e nos dá esperança na eternidade, porque eu sei que esse meu tempo aqui, ele é um período curto, rápido, que embora em breve eu não estarei mais aqui, mas ele me garante a minha eternidade. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei aonde eu vou estar quando aqui se fechar, quando os meus dias aqui se findarem, eu sei aonde eu vou estar. Eu estarei com ele, porque a ressurreição dele me dá essa esperança. A ressurreição nos envia em uma missão. Mateus 28:7 diz assim: "E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos." O anjo deu uma missão às mulheres: anunciar a ressurreição. Não sei porquê para as mulheres, mas foi primeiro para elas. Aí vocês vão achar vocês vão achar assim, que as mulheres falam muito. Mas deixa eu dizer algo para você. Sabe por quê? Porque elas queriam encontrar Jesus. O desejo de encontrar a Jesus era tão grande daquelas mulheres, que Jesus disse: eu vou revelar primeiro para elas. Ei, que o teu desejo seja tão grande para conhecer Jesus, para encontrar Jesus, que pelas manhãs você possa acordar e dizer: Senhor, eu quero te encontrar nesse dia, eu quero ouvir a tua voz nesse dia. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz assim que Jesus vai ao encontro delas, porque quem deseja a Jesus, quem quer Jesus, Jesus se apresenta a ele, Jesus se apresenta a ela. Ei, querido, o Senhor nessa manhã quer se apresentar a você, o Senhor quer se revelar como você nunca o viu antes. O Senhor quer se manifestar na tua vida como nunca foi manifesto antes. O Senhor quer se revelar de forma que você nunca imaginou ser revelado por Ele. O Senhor dá a ela uma missão: anunciar a ressurreição de Jesus. Você tem uma missão: anunciar a ressurreição de Jesus, anunciar que Ele está vivo. Hoje essa missão é nossa: proclamar que Ele vive. É proclamar que Ele vive. Ele está vivo. Ele está vivo. Se Ele não estivesse, quantos homens já tentaram provar? Quantos homens escreveram? Se você quiser, um deles, Josh McDowell, vai ler os livros dele. Esse cara, ele começou a fazer pesquisas dentro da universidade, porque ele queria colocar os cristãos que se reuniam lá, mostrar para eles que Cristo não ressuscitou, que tudo aquilo que eles falavam não passava-se de conversas. E ele começou a estudar, e uma das coisas que chamou muita atenção foi o peso da pedra que tinha sido removida. Aquela pedra, ela encaixava num lugar que para remover ela precisava de muitas pessoas. E ele vai buscando, e aí chega um momento que ele escreve dizendo assim: eu não consigo mais, só tem uma coisa que eu consigo, é reconhecer que Ele ressuscitou. E os escritos dele, que era para provar que Cristo estava morto, se tornaram livros para provar e mostrar que Cristo ressuscitou. Aleluia. Ei, querido, Cristo, Ele ressuscitou, Ele está vivo, e você precisa anunciar isso. Você precisa proclamar que Cristo está vivo. Aleluia. Essa é a nossa missão: declarar que Jesus está vivo. A morte não conseguiu deter
mas ele venceu a morte. Quantos, durante esses mais de 2000 anos, têm tentado, de alguma forma, fazer com que as pessoas não acreditem? Só que o que acontece, a diferença é que as pessoas não são convencidas que Jesus ressuscitou por palavras. Você não está aqui porque você foi convencido por palavras. Você está aqui porque o próprio Jesus se revelou a você. Em algum momento você teve uma experiência com Ele que te moveu a este lugar, que não é por palavras de convencimento humano, mas é o próprio Cristo que se revela a nós. Eu me lembro que eu tinha 15 anos de idade e Ele se revelou para mim. É por isso que eu estou aqui até hoje, para dizer para você: ei, Cristo, Ele é um Deus que se revela, é um Deus que se apresenta, e Ele é a maior prova, porque Ele habita dentro de nós. Ninguém pode falar para mim que Ele não ressuscitou, porque Ele se revelou a mim. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou fazendo aqui e para onde eu estou indo, aonde eu passarei a minha eternidade, porque não foi homem que me convenceu, não foi homem, não, foi o próprio Jesus que me mostrou e se revelou a mim. E eu quero liberar essa palavra para você. Você não vai anunciar um Jesus apenas de convencimento, de palavras, de escrita, mas você vai revelar através da sua vida aquilo que Cristo está fazendo na tua história, aquilo que Cristo está revelando em você. As pessoas vão ver e dizer assim: é impossível não ver Jesus vivo na vida dele, é impossível não ver Jesus vivo na vida dela. Cristo realmente ressuscitou. Porque Ele vive, temos uma mensagem que transforma vidas. Alguém foi transformado por Ele aqui? Alguém foi transformado por Ele aqui? Olha para a tua vida. Olha quem nós éramos, os pensamentos que vinham na nossa cabeça, os desejos que nos dominava. Mas um dia Ele veio e Ele nos mudou. Querido, a melhor escolha, o melhor ambiente, a melhor atmosfera é estar onde Ele está, porque Ele gera vida. Só Ele pode gerar vida em alguém, porque Ele venceu a morte e Ele está vivo. A ressurreição de Jesus não é só um evento histórico, é a base da nossa fé. Ela nos lembra que o amor venceu, a morte foi vencida, a esperança é real e a missão é urgente. Nós precisamos anunciar que Ele ressuscitou. As pessoas precisam saber que Cristo está vivo. E eu sempre falo que a maior pregação que você possa fazer não é com um microfone na mão, não é com um instrumento na mão, faz parte e é uma oportunidade de fazermos, mas a maior pregação é quando as pessoas olham para nós e veem em nós Cristo vivo. É as pessoas olharem e dizer assim: cara, que Jesus fez a sua vida, cara. Só tem uma coisa a dizer para você: Jesus mudou a tua história, Jesus mudou a tua vida. Você está diferente.
Sabe quando você chega no ambiente, as pessoas olham para você e dizem: você está diferente. Você está diferente. Qualquer coisa você já levantava, jogava a cadeira, você já queria ir para... Agora não. Você já está diferente. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus que habita dentro de você, que ressuscitou Jesus dentre os mortos e te ressuscitou para viver uma viva esperança na presença dEle. Aleluia. Nós estávamos mortos, porque quando você tira, se você tirar, ontem aconteceu bastante coisa na minha vida, meu Deus do céu. Ontem eu estava num lugar e um senhor chegou para mim e disse assim: eu tive um sonho essa semana. Eu disse: conte o teu sonho. E ele disse assim: eu sonhei que eu estava morto, e eu ouvia uma voz dizendo assim: eu estou te dando a última oportunidade. E eu virei para ele e disse assim: como que está o teu relacionamento com Jesus? Ele disse: então, eu agradeço, né, quando eu acordo pelo dia. Eu disse para ele assim: você acha que esse relacionamento com ele está bom? Você acha que você está tendo vida nele? E eu virei para ele e disse assim: deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar, se você tirar um peixe da água, cadê os pescadores aqui? Tem um... tem os pescadores aqui, cara. Pegou um peixe e está se achando já, cara. Eu falei para ele: se você tirar um peixe da água, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Se você arrancar uma árvore da terra, ela vai morrer. Por quê? A natureza do peixe é a água. A natureza da árvore está na terra, a vida dela está na terra, os nutrientes estão lá. Eu falei para ele assim: só existe vida quando Ele habita dentro de nós. Só há vida em nós se Cristo estiver habitando dentro de nós. Não é visitação. Tem muita gente que recebe e vai para visitação. Visitação é ir lá um dia. Sabe quando você visita alguém, um familiar seu, você vai lá, vai na casa dele, toma um café, almoça, janta e vai embora. Depois de um mês, 2 meses, você volta lá. Você visitou, mas a sua casa você não visita, você habita nela, você mora nela. Eu disse para ele: Jesus não quer apenas visitação na tua vida, Jesus quer habitar na tua vida, porque Ele habitando, Ele gera vida em você. Você só está vivo se Ele estiver habitando em você. E nessa manhã eu quero te trazer esse entendimento, que Cristo, Ele não quer apenas te visitar. Cristo não quer que você venha aqui, você tenha um arrepio, não, Cristo quer que na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, você seja aquele lugar onde Ele habita, aquele lugar onde todos os dias você ouve a voz dEle, você sente a presença dEle, você é envolvido pela graça dEle. Ei, Jesus não quer um ambiente de visitação, mas Ele quer estar num lugar aonde existe habitação para Ele, aonde a porta está aberta. A Bíblia diz assim lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Cristo quer cear conosco, Cristo quer habitar dentro de nós, porque quando Ele faz isso, Ele gera vida, porque a vida está nele. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que Jesus ressuscitou? Então, viva essa fé com alegria, esperança e ousadia. Viva essa vida com ousadia,
com ousadia, porque Ele ressuscitou. Cristo ressuscitou e Ele está vivo nessa manhã. Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa manhã. Eu queria que você olhasse para você, olhasse para aquilo que Cristo fez por você. Você sabe como você acessou este lugar, você sabe como você tem conduzido a tua vida, os caminhos que você tem levado, o tempo que você tem colocado diante do Senhor, a disposição. Você sabe como está a tua vida anunciando e proclamando as boas novas, declarando que Ele ressuscitou. Eu quero que nessa manhã você comece a olhar e a começar a falar com o Senhor, a começar a declarar que Jesus, Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou na tua vida, Ele ressuscitou na tua história, e Ele quer ressuscitar na tua casa, na tua família. Ele quer que aqueles que estão em sua volta, ao olhar para você, não haja dúvida. Eles vão olhar e vão dizer assim: cara, não é impossível não ver Jesus na vida dele, é impossível não ver que Jesus ressuscitou, porque a fala dele, o comportamento dele, as atitudes dele revela, grita Jesus vivo, grita que Ele está entre nós. Jesus está aqui, Jesus está neste lugar, porque Ele habita dentro de você, Ele habita dentro de você, Ele está vivo. Começa a falar com o Senhor, começa a gerar esse ambiente, começa a liberar palavras de adoração a Ele. Oh,